tá comentando aí sobre... O Atlético tem um time muito forte, né? Então é natural que alguns jogadores despertem interesse de outros clubes. E um desses jogadores, assim, que despertou o interesse de um antigo clube por onde ele já passou é o Guilherme Arana. Mais uma vez, o Corinthians sondou a situação do lateral do Galo, que tem contrato com o Atlético até o fim de 2027. Como a gente apurou, uma fonte ainda do Atlético até brincou, né, que toda janela de transferências o Corinthians faz uma consulta pelo Arana, mas assim, essa consulta foi feita novamente, mas a proposta ainda não chegou ao Atlético. Como disse, o Arana tem contrato com o Galo até o fim de 2027 e hoje tem um dos maiores salários do elenco. O Atlético não tem a intenção de desfazer do jogador, mas a gente lembra que depois daquele jogo contra o Atlético Paranaense, ao ser questionado sobre a permanência no Galo para a temporada do ano que vem, o Arana disse que o futuro está em aberto, que ele gosta muito do clube, os filhos dele, né, estão adaptados aqui em Belo Horizonte, mas que coisas do futebol podem acontecer. Dependendo de uma proposta, ele pode sim deixar o Galo, ir para outro time, seja ou na Europa ou outro clube do Brasil. Mas fato é que até o momento não tem uma proposta do Corinthians pelo Arana. Como o Raylan disse, né, toda mão, o Corinthians tem interesse no Guilherme Arana, qualquer movimentação, um jogador que muito bem quisto por lá, né? Esse Corinthians também, o Guilherme Arana. Toda mão é legal, né? Gostei. Vou usar esse termo, viu? Enfim, autorizo. Mas o Guilherme Arana, que nessa temporada no Atlético teve ainda resquícios da lesão, né? E a dificuldade de ter um melhor rendimento, não foi assim também uma unanimidade na temporada, o Atlético não foi, né? De toda maneira, apesar do avanço para as decisões, tanto na Copa do Brasil como também da Libertadores. No Brasileiro teve essa decepção. E detalhe, né, assim, é algo mais, o interesse do Corinthians sempre existiu, mas o Atlético que não tem até uma peça de reposição pro Arana, né? Tem a dúvida ainda, Rubens, é um lateral, mas que joga mais meio, ou meia, que joga às vezes, quebra galho na lateral, mas não tem nem reposição, né? Então precisaria de 2, se for o caso. O Rubens é meio campo, né? Ele é meio campo, ele foi colocado ali, quebra o galho e tal, vai lá, porque não tem outro, né? Agora, o Arana, ele conviveu muito esse ano com lesões, principalmente essa reta final, quando foi pra seleção, teve aquela lesão mais séria, né? Ficou mais tempo parado e tal. O Arana, por exemplo, foi eleito na seleção do Troféu Guará, né? Que todo mundo vota, a imprensa mineira inteira vota, organizada pela turma da Itatiaia. O Arana foi eleito até por uma questão de não ter outra concorrência, porque o Arana não foi essa sumidade toda esse ano. O Marlon no Cruzeiro teve altos e baixos também, o próprio Marlon do América também, altos e baixos. Então, comparado com o Arana, beleza, o Arana foi bem, mas não foi também essa maravilha toda esse ano. A temporada dele não foi tão legal assim. Teve muitos bons jogos, mas foi muito altos e baixos também. É mais um que a gente tá acabando de falar. Falamos do Paulinho, já falamos que o Everson poderia ir pro Bahia antes, já falamos do Alan Franco ontem, agora estamos falando também de mais jogadores, do Arana também. Então a gente só vê possíveis saídas, né? A gente só vê o jogador do Atlético despertando interesse em outros clubes. A gente não vê o Atlético indo buscar, o Atlético negociando, o Atlético contratando. Eu não sei como é que vai ser essa reposição, sinceramente. Não acho que o Arana vai sair agora, mas pelo que o Raylan falou aí, eu quero ficar, acho legal, sensacional, tô adaptado, mas coisas podem acontecer, não sei. E a gente até brincou aqui, né? Toda mão chega uma oferta do Corinthians pelo Arana, uma sondagem, na verdade, né? A gente vê um Corinthians com uma postura um pouco diferente dos últimos anos, né? Conseguindo aí patrocinadores para tentar contratar alguns jogadores. Um Corinthians que vai disputar a Libertadores no próximo ano. E a torcida do Corinthians, a gente sabe, tem um carinho muito grande pelo Arana, né? O Arana foi revelado pelo Corinthians em 2014, ganhou a Copa São Paulo, foi campeão brasileiro em 2015, 2017. Então é um jogador que interessa muito ao Corinthians e é uma posição carente do clube paulista nesse atual elenco que tem lá. Mas, como disse, até o momento, nenhuma oferta chegou pro Galo.